Com certeza você já ouviu falar sobre a teoria da relatividade geral. Esse é um dos trabalhos mais famosos que Einstein desenvolveu em toda a sua vida. Hoje falaremos um pouquinho sobre o que é essa tal da teoria da relatividade geral e explicaremos para vocês de uma forma muito simples. Então vem com a gente, que é um prazer explicar a ciência para vocês. Como dissemos no nosso IGTV, o que os famosinhos da ciência fizeram, Newton desenvolveu diversos trabalhos na física. Um deles foi sobre a gravitação universal, a lei da gravitação universal. Essa lei da gravitação universal dizia que a força da gravidade nada mais era do que uma força exercida por corpos massivos, ou seja, um corpo que tinha massa exercia uma força gravitacional por outro corpo que existia massa. Newton defendia que essa força era uma força imediata, ela era uma força instantânea. O que isso implica? Vamos imaginar aqui no nosso exemplo de Terra, que não é plana, e a Lua. A Lua está aqui orbitando a Terra, que não é plana. E em certo momento, a Terra, que não é plana, desaparece no universo, some. O que isso implicaria? Pela lei da gravitação de Newton, a partir desse momento, a Lua viajaria feito louca pelo universo, porque o efeito da força gravitacional é imediato. Então, se a Terra por algum momento explodisse e sumisse, a Lua viajaria feito louca pelo universo. É isso que implica a conclusão de que a força da gravidade é uma força instantânea. Einstein pensou isso de uma forma diferente. Ele havia concluído que a luz é a coisa mais veloz de todo o universo. Então ele pensou que algo que possua massa não pode ser mais veloz do que a própria luz. E a gente vai conversar sobre isso em um outro vídeo, beleza? Então, se algum objeto desaparecesse no universo, isso não poderia ser sentido de uma forma imediata. Pensa só, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Se o Sol desaparece, a gente vai demorar no mínimo 8 minutos para perceber isso. Logo, essa força gravitacional, que Newton havia dito que era uma força imediata, não poderia ser então imediata. Einstein viu então a primeira falha da mecânica gravitacional de Newton. Einstein então postulou o que foi chamado de princípio da relatividade. E esse princípio da relatividade contava com duas coisas super importantes. A primeira é que a velocidade é relativa. Mas o que isso significa? A gente só consegue medir velocidades se a gente tiver algum objeto inercial para que essa velocidade seja medida, algum objeto referencial. Pense no seguinte exemplo. Se dois carros estão viajando a uma velocidade de 180 km por hora, um carro, ao olhar para o outro carro, veria esse outro carro em repouso, certo? Essa velocidade relativa entre dois carros seria então de 0 km por hora. Porém, quando um dos dois pilotos olham para o velocímetro aponta a velocidade de 180 km por hora. Essa velocidade é relativa ao chão, então significa que aquele carro viaja a uma velocidade de 180 km por hora em relação ao chão. Logo, Einstein conclui que a velocidade é uma grandeza, então, relativa, ou seja, ela depende de um objeto inercial, certo? Então, ela não é uma grandeza absoluta. A segunda coisa super importante desse princípio da relatividade postulado por Einstein é que a velocidade da luz é constante e independe da fonte que emita ela. Ou seja, a velocidade da luz é a mesma para todas as direções do espaço. Logo, a única velocidade absoluta do universo é a velocidade da luz. Mas o que é velocidade? Velocidade nada mais é do que uma relação entre distância e tempo. Distância que pode ser medida em metros, quilômetros, hectares, e tempo que pode ser medido em anos, segundos, minutos. O segundo postulado, então, da teoria da relatividade geral de Einstein, implica que, para que a velocidade da luz seja constante, a distância e tempo não podem, então, ser constantes. Quando olhamos, então, para a relação de velocidade sendo igual à distância sobre o tempo, se a distância aumenta, o tempo também deve ser maior, para que a velocidade da luz, então, permaneça constante. Isso significa que, se nós aumentamos a nossa velocidade, nós atrasamos no tempo. Objetos que viajam próximo à velocidade da luz têm um tempo relativístico muito menor do que objetos que viajam a velocidades bem inferiores à velocidade da luz. Esse conceito ficou conhecido como dilatação temporal. Consequentemente, outro efeito relativístico que Einstein descobriu é a contração do comprimento.
Quando o objeto está viajando, não só o tempo dilata, assim como seu comprimento também diminui proporcionalmente. O objeto então se encolhe à medida em que ele acelera no tempo. Mas o que aconteceria então se nós viajássemos à velocidade da luz? O tempo se dilataria de uma forma tão absurda que é como se a gente não percebesse ele passando. E o universo teria o seu comprimento comprimido ao infinito. Isso significa que todas as nossas percepções, ou tudo que a gente concebe como espaço-tempo, não existiria mais, não da forma como nós conhecemos. E agora imagina que louco, você está lá com o seu Super Uno, viajando à velocidade da luz. Se você acende a sua luz do farol, do seu farolete, você continuaria no escuro. Isso porque nada consegue viajar acima da velocidade da luz. Mas tá, Antônio, até agora você falou, e até agora eu não entendi o que é a gravidade e o que é esse negócio de espaço-tempo que você disse agora. Você pode me explicar? Certo, Einstein então concebeu o nosso universo em 4 dimensões. Mas como assim 4 dimensões? 3 de espaço, que a gente já conhece, que é a distância, altura e comprimento, e a 4ª dimensão, que é o tempo. Mas ele não pensou essas 4 dimensões de forma separada. Einstein pensou isso como uma única dimensão, formando então o que chamamos de espaço-tempo, o tecido de espaço-tempo. Vem comigo que eu vou representar isso para você e vai ficar mais fácil de você visualizar. Bom, vamos lá. Temos aqui então o nosso tecido espaço-tempo. Objetos massivos possuem a capacidade de deformar ou curvar esse tecido espaço-tempo, assim como esse peso aqui está deformando. Essa distorção no tecido espaço-tempo tem o nome do que conhecemos por gravidade. Nesse exemplo, a gente só vai conseguir conceber a distorção que ocorre no espaço, até porque não tem como representar isso, não nesse tecido de mesa que eu coloquei aqui. Enfim, o que eu quero dizer é que essa massa não deforma só o espaço, mas também o tempo. Ou seja, quanto maior a massa do objeto celeste, mais devagar o tempo passa em sua volta, né? O movimento dos corpos celestes estão relacionados a essa curvatura no espaço-tempo. Olha esse exemplo aqui de Sol e Terra. A Terra orbita o Sol devido à sua imensa massa e a curvatura que exerce no tecido espaço-tempo. Então, o nosso experimento caseiro não deu muito certo, né? Até porque haviam várias pessoas segurando e o tecido espaço-tempo no universo não tem tantas pessoas segurando assim. Mas a nossa Terra só se chocou no Sol porque havia muito atrito entre o movimento da bolinha e esse tecido que a gente representou aqui como tecido espaço-tempo. E por causa desses motivos, a nossa Terra não continuou a sua órbita tranquila em volta do objeto massivo que representamos, o Sol. No século passado, houve-se muita resistência aos resultados que foram apresentados por Einstein. Isso porque, primeiro, houve uma quebra de paradigma. Até 1905, tudo que se tinham sobre a gravitação universal era dado por Newton, e as pessoas acreditavam nisso de uma forma muito bem consolidada. Einstein, então, com sua teoria da relatividade geral, quebra esse paradigma. E segundo, que as formulações, as equações utilizadas por Einstein eram muito complexas. Existem histórias que apenas 12 cientistas conseguiam compreender o que Einstein dizia. Hoje, nós temos ela como uma teoria parcial, mas muito bem consolidada do que conseguimos observar no nosso universo. Como vimos hoje, o tempo é algo relativo. Muito obrigado por gastar um pouquinho do seu tempo relativístico conosco e nos ajude compartilhando e curtindo. Até a próxima. Fui!